com vocês mais uma vez aqui novamente garantindo a informação para você que está aí do outro lado. Pode chegar, pode assistir, pode comentar, porque afinal de contas você já é de casa. O canal já faz parte da sua rotina, isso eu tenho certeza. Hoje nós temos aqui mais uma roda de conversa. Hoje bastante interessante. A gente vai mudar um pouquinho hoje o rumo da conversa e vocês vão entender daqui a pouquinho para onde. Antes, reforçando mais uma vez, comentem nos vídeos, nos sigam nas redes sociais, estamos lá postando rotina, o que está acontecendo aqui no estúdio para você já ir acompanhando e se tornando cada vez mais de casa aqui com a gente. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, já apresento ele para vocês, mas antes, Eu de novo. eu vou assinar a sua carteira aqui, Tô pode aqui ser? de novo. Batendo ponto aqui já. Assina a carteira aqui, sabe? E hoje eu tô aqui no ringue. Hoje é 2 contra 1. Um. Ó, Não, mas aqui é Não só, antecipa aqui é só no paz. assunto, não, calma. Olha, teve um episódio aí, atrás aí, aquele que eu vim aqui com as coisas, imprimir, precisei que você respondesse. Você seguiu meu conselho, inclusive. jogou pra galera uma outra atividade. Uhum. E aí, já viu, né? Entendi. Se falou, Bom. precisa falar mais, né? Aham. Alessandro Pisolato, Obrigado de novo. presidente do Movimento Mais Brasil. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Assim, eu acho que vou começar a dividir aqui as pautas com você. Aí eu tiro umas férias, descanso um Tem que pouquinho. assinar minha carteira primeiro, pagar meu salário. Né? Presidente ganha? Não, Presidente não ganha, não ganha gente. nada. Não, Trabalha mais. só Trabalha trabalha. mais que os outros. Você tava sumido, hein, Júnior? O que você tava Acho que tem fazendo? uns episódios. Trabalhando, né? Trabalhando. Alguém precisa trabalhar aqui, né? Ah, que ótimo. Essa Peguei uma galera organização. sua aqui numa conversa. Foi bem? Algumas partes lá você não precisa assistir, não. Deixa, passa. Eu falei que eu quero ver antes, Passa. aprovar o conteúdo antes de postar, né? Pelo amor de Não, Deus. aqui já tá pronto aí, ó. Em breve aí, ó. Tá? Não, mas eu confio no meu time. Direto e reto. Eu confio no meu time. Não vou Júnior me decepcionar, não. Tosta. Estamos aqui, um prazer. Eu que agradeço a sua presença aqui mais uma vez. E aí agora eu vou realmente começar a te falar uma situação que vai acontecer aqui, tá? Tá bom. Hoje nós não temos o presidente do Movimento Mais Brasil. Não? Não, hoje a gente não vai Qual? falar de proteção. Qual é o assunto? Vamos no nosso tema, regulamentação, mas a gente vai para um outro cenário aqui hoje. Tá bom. Se você tiver que responder uns questionamentos aí, Posso aí eu já não responder? tenho. Pode responder, tá bom? Tá bom. Júnior, vamos lá, mais uma rodada. Tá? Daquele jeito. Hoje eu conto aqui com você a figura do profissional de seguros, tá bom? Para me ajudar aí nesse papo que vai Pode acontecer deixar. aqui hoje. Com certeza. E é claro, né? Convidado especial aqui com a gente. Não tem como o papo não ficar interessante. Hoje É. vai ser interessante. Hoje não vou te colocar na berlinda novamente, tá? Tá bom. É, porque da última vez. Eu tô falando chega. eu, agora Da do última outro vez lado você da exagerou. mesa, eu não tô garantindo Mário, nada. Estão querendo fazer uma rixa aqui, não sei se você percebeu, né? Percebendo, eu tô sentindo aqui. Tá Antes de vendo, né? vocês começarem a gerar polêmica, Mário Celso, muito obrigada pela sua presença aqui. Um prazer você ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa com a gente. Quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu ramo, hoje o que você faz, quais são as experiências que você já teve de mercado, atendimento ao público, em que setor, fique à vontade. Olá, obrigado vocês pelo convite. Uma honra estar aqui com profissionais tão renomados como vocês, respeito muito. E, bom, Mário, Jovens profissionais. jovens profissionais, Por Onde estão favor. os jovens? Está falando só do Júnior para lá, né? Obrigado, obrigado. e falar sobre seguro é sempre um prazer, né? 25 anos de experiência, se não tiver prazer, Tem chão, hein? tá sofrendo, né? Há 25 muito anos tempo. é porque gosta. É porque Encontrou gosta. ali um segmento que sempre está despertando o seu interesse em desenvolver nele, né? Sim. Quanto mais a gente entende, mais fácil fica, né? Então a Sim. gente costuma entender, atender de forma diferente e acho que tem tudo a ver essa frase com o que a gente com o que a gente vai falar hoje aqui. Bom, sou
pai de 5 filhos, casado com uma esposa maravilhosa e profissional da área de seguro, como comentei, há 25 anos, e fundador da Agro Safra Brasil, uma Olha que interessante. corretora e gestora de risco no ramo rural. Nós trabalhamos com foco no ciclo do agronegócio e estamos aqui para falar um pouco mais sobre essa carteira de varejo, essas novas tendências de mercado que a gente sempre vem acompanhando aí em todo esse período aí de trabalho. Mário, você já teve proximidade com o segmento de proteção veicular? Sim, a própria corretora é parceira do Movimento Mais Brasil. A gente entendeu durante um período que havia necessidade de atender o público, existia essa demanda no mercado e que a gente não estava conseguindo atender através das companhias convencionais. E a partir daí, depois de conhecer o Alessandro, ser apresentado através de um amigo, entender como o mercado funcionava, a gente partiu para essa parceria para poder estar entregando e atendendo o cliente de uma forma mais abrangente. Ah, maravilha. Então você está bem por dentro do que está acontecendo aí na regulamentação, no cenário, corretores, seguradoras, SUSEP aí, né, nesse contexto todo, está acompanhando. Porque quero falar hoje sobre regulamentação, mas levando Alessandro e Júnior para um tom mais do outro lado. Quero que vocês me falem, já que vocês também atuam, né, no outro segmento, seguro convencional, quero hoje que vocês me falem mais sobre o outro lado. Temos falado bastante como as associações têm lidado, né, e se comprometido ou não com esse processo, mas hoje eu gostaria de saber de pessoas, corretores, como que está esse assunto lá do outro lado? Como que as pessoas estão enxergando? Eu vou ficar calado, porque Não. assim, eu sou suspeito em falar. Nós É temos só, dois só não puxar a corretores, sardinha dois corretores para um aqui, lado. né? Hoje deixa o eu tô em movimento, mas minoria. Brasil lá Não, quietinho, é só tá bom? somar, é só. Deixa de lado um pouquinho. Eu tô em minoria aqui. Você tem aqui a honra de perguntar sobre a visão dos corretores de seguros Sim. para essa nova regulamentação, já que por anos, né, teve aí uma certa rincha, né, uma certa briga entre associações, corretores, né, que veio se arrastando aí até a gente mostrar que é um mercado de proteção veicular, é um mercado pujante, é um mercado que realmente tem aí muito a oferecer, e aí se concretizou aí a regulamentação, né? Falando em rixa, Mário, teve alguma situação, algum mito, alguma fake news sobre proteção veicular que você recebeu antes mesmo de conhecer? Como que funciona o mercado de proteção? Porque às vezes é comum, por que eu estou te perguntando isso, né? O corretor já criar ali uma certa resistência, né, referente ao mercado de proteção veicular, porque não conheceu bem a fundo como funciona, por reputações não tão legais, né, que acaba chegando a ele de algumas associações. Existiu assim para você um momento que você tinha uma visão sobre as associações e depois essa visão mudou? Ou você sempre conheceu bem, bem assim, né? Entendeu como a proteção veicular funcionava, qual era a base dessas proteções veicular, associativismo, rateio? Você passou por um momento de uma mudança de visão ou você sempre esteve ciente de como a proteção funcionava? Gilene, quando a gente fala de 25 anos de mercado, acho que o Alessandro sabe um pouco mais do que eu vou falar. Nós acompanhamos 2 ou 3 evoluções do mercado de cooperativismo, de associações durante esse período. Então, a regulamentação hoje, ela faz sentido, como o Alessandro falou, se trata de um produto que é real, de um movimento que é real e que gera, que alimenta, né, o mercado de uma certa forma.
Gera Agora, renda, né? Receita. gera renda, emprego. receita e atende quem não estava no perfil das seguradoras convencionais, que eu acho que esse é o grande ponto. Não dá para ignorar isso. Ah, você está nesse meio, você está apto ou não? Poxa, se eu não estou, eu estou correndo risco, entendeu? Como garantir esse risco de uma pessoa que não está apta? Então, a opinião que eu tenho, assim, sempre antes de ser parceiro, abrir a oportunidade para que a gente pudesse conhecer o projeto, todos os contratos, toda a regulamentação, as cláusulas de contrato para poder oferecer, eu já ouvi assim falar das associações, a origem, como que funcionava, algumas, como você citou, pecam, né, no Sim. serviço, e isso trouxe uma identidade ruim, como seguradora tem também, entendeu? Agora, acho que alguns clientes meus podem, inclusive, confirmar essa informação. Quando não tinha conhecimento, até hoje passa essa informação. Cara, não julgo porque eu não conheço, não posso te falar. Uhum. Ah, funciona ou não funciona? Presta ou não presta? Cara, eu não conheço esse contrato e essa prestação de serviço. Lógico que é uma maturidade que eu adquiri depois de um Sim. tempo. Mas uma visão errada ou julgar, se alguém está fazendo errado, ele que responda pelo erro dele, né? Pela prestação de serviço que ele está ofertando. Mas sempre tive esse cuidado de não julgar para que eu não pudesse estar sendo injusto, Ótimo. tá? Mas isso aí é um ponto importante, porque o Mário falou algo aí que é fundamental, que a gente nunca comentou aqui. Existe mercado de associações, existem associações muito boas, mas existem associações que infelizmente fizeram coisas erradas. Uhum. E como todo mercado, também existe seguradoras que às vezes deixam a desejar, né? Isso não foge à regra. Então, só que tem uma diferença bem considerável. Existe um órgão que fiscaliza, um órgão que pune, que o corretor ou o consumidor tem aonde se pegar, reclamar, denunciar, e que de associação até então isso não existia e agora passa a existir. E colaborava, né? Porque mesmo que existisse ou que ainda exista aquela seguradora, aquela corretora que atua de uma maneira não adequada, não vai para frente. Porque logo pela fiscalização Sim, vai, isso. Com vai certeza. simplesmente coisa que não existia, né? E enquanto a regulamentação não se efetivar, ainda existe, infelizmente, né? Que uma associação que tem um comportamento não adequado, a gente não sabe quando que aquilo ali vai findar. Já numa corretora, uma seguradora ou um representante de seguros, um comportamento inadequado, ele tem um prazo de validade, E porque a fiscalização vai chegar até ele. com certeza. E o Mário também, ele falou algo interessante que é o seguinte: atua aí há X anos no mercado, tem uma corretora, Agro Safra, e estou aqui não só vendendo seguros, mas eu estou fazendo a gestão do risco para os meus clientes, né? E o corretor, Mário sabe melhor do que ninguém, que está aqui para fazer essa gestão do risco. Quando a gente tem as incertezas, então, do segmento de proteção veicular, até então, sem a devida regulamentação, eu estou fazendo a gestão de risco do meu cliente, eu estou pegando o patrimônio do meu cliente e estou colocando, de repente, em um lugar que não tem uma confiabilidade necessária nem para mim como profissional. Como que eu vou repassar ou como que eu vou confiar o patrimônio do meu cliente em um local que, de repente, eu não sei, como o Mário disse, eu não sei as cláusulas, eu não conheço o contrato, eu não conheço o segmento, eu não conheço qual é o pós, como que essa associação vai entregar o benefício para o meu cliente, a cobertura, a indenização. Em resumo, de repente a gente está pegando uma motocicleta de 10 mil e fazendo uma proteção veicular. De repente a gente está pegando um caminhão, como nós falamos mais cedo aqui, de 500 mil e também fazendo a proteção veicular. A diferença é que, de repente, a motocicleta não vai fazer a falta que o caminhão vai fazer na empresa do caminhoneiro, do motorista, do produtor rural e assim sucessivamente. Então, a ideia de olhar para essas cláusulas é também a ideia de saber onde nós estamos colocando os nossos pés
para que então possamos cuidar do patrimônio do nosso cliente de igual forma, né? Entregando algo confiável para ele, entregando algo que amanhã, se ele precisar, ele terá. Júnior, eu até endosso o que você está falando e complemento dizendo que nós eu acho que não é o valor. Às vezes a moto de 10 é tudo que o cara, dono da moto de Tem. 10 tem. É o patrimônio. E às vezes a empresa do caminhão de 500, ele tem 10 caminhões de 500, 5 Uhum. caminhões de 500. O ponto principal é você tá garantindo o risco ou você tá agravando o risco, entendeu? Isso para o mercado, para o cliente, de uma forma geral, porque a gente está levando solução, a gente está levando segurança. A segurança jurídica, que é o que busca na regulamentação para as associações, de um modo geral, ela traz segurança para o mercado, Isso aí. que o Alessandro falou. E aí reflete no cliente, que pode reclamar em algum lugar, caso ele tenha problema. Entendeu? Porque quando a gente buscou a parceria com o Movimento Mais Brasil, nós notamos que tinha uma segurança jurídica por registros mensais no cartório. Quantas fazem? Não sei, não quero saber. Entendeu? Mas essa marca validou o que você achava É um necessário. ponto que vale Uhum. para que eu possa indicar. Entendeu? Ó, a gente comercializa esse produto aqui. Entrega. Porque a diferença que faz é o que você está entregando. Prestação de serviço é entrega. Entendeu? Mário, pautado no que você está falando agora, existiria assim, vou pedir 3, se você puder. Existiria 3 situações que hoje uma associação precisaria mostrar ou pontuar para que os corretores que estão assistindo esse processo de regulamentação acontecer passassem a confiar mais nos processos das associações. Esse registro, pelo que eu entendi, isso te gerou confiança para seguir, né, nessa parceria, né? O fato de ter registros em cartórios, isso te gerou uma confiança de abraçar o produto, certo? Existiria, tipo assim, Júnior, se você também puder colaborar, pontos que as associações poderiam trabalhar, demonstrar mais, para que os corretores enxerguem mais confiança no serviço da proteção veicular? Eu acredito que talvez o Mário possa partilhar da mesma ideia. Normalmente, um dos documentos oficiais a qual a gente recorre são as condições gerais, que é basicamente o que vai pautar se o que está na apólice de seguro, se o que está no contrato é o que realmente o cliente terá ali de benefício, de atendimento. Dentro dessas condições gerais, eu tenho o quê? Eu tenho regras, tanto por parte da seguradora, quanto por parte do segurado. E quando a gente avança para a proteção veicular, muitas vezes a gente enxerga o quê? Uma certa, não sei se seria uma ambiguidade, mas talvez nós não tenhamos tanta clareza, por exemplo, nas cláusulas, no que é entregue, em como será entregue. Do outro lado, na seguradora, isso acaba sendo muito claro. É claro o que tem de benefício e é claro também o que não tem de benefício. Olha, isso é coberto, isso é excluído. Então, ambas as partes, as 3 figuras do cenário, o corretor, o cliente e a seguradora sabem basicamente o que cobre, o que não cobre, o que pode e o que não pode. Eu, particularmente, entendo que as condições gerais sejam um documento de extrema importância para essa análise inicial. Se a gente parte, então, para a associação, o regulamento da associação, o regulamento interno da associação é um dos documentos confiáveis. O que você acha, Mário? Sim, faz todo sentido. A questão do contrato é base. Eu citei o ponto do registro em cartório de toda a movimentação, porque é o que é exigido, é a base do grupo, do mutualismo. Sim, Se eu tenho um prestação de grupo, conta. prestação de conta. Então, ele está fazendo a tarefa de casa. Fazendo o que é simples, né? É o mínimo necessário. E aí o que foi combinado entre as partes que estão envolvidas nessa relação de compra e venda, de contrato, independente da vigência ou do ramo, vai da aceitação dos dois. Aonde que entra o corretor de seguro ou o vendedor
da associação ou correspondente representante? No esclarecimento, no levar conhecimento, no levar clareza do que o cliente está comprando. Eu vou entregar para ele o que ele está precisando. É isso. A base é esclarecer. A regulamentação faz todo sentido. Parece que é uma regra que está colocando para o pessoal que está fazendo errado, né? Aquela coisa, ó, minha mãe vai falar que hora que a gente vai tomar banho, depois a hora que vai jantar e dormir. Não é isso. É regulamentar. Tem gente fazendo o correto, tarefa de casa, e está entregando. Tem gente que não está. Então precisa regulamentar esse pessoal que não está entregando. Eu vejo dessa forma. E é pertinente isso, porque hoje você, como consumidor, você entra no site da SUSEP e você tem as informações das seguradoras lá. Todas. Quem é, o que é, né? Faturamento, Tem balanço, DRE, tem tudo. Não DRE, existem tem tudo. informações Ocultas. Tá lá. É público, né? É público. É público. E as associações? Não tem. Porque É. isso, O que acho que que- tem muito... O que cada associação faz? Não tem. Não sabe, porque muitas vezes Sim. o gestor, o diretor, toma decisões, não tem comunicado, não tem informativo, não tem uma ata. E o Júnior colocou muito bem a questão das condições gerais. Por que na seguradora funciona assim? Porque é exigido que seja assim. Que seja claro a informação para o consumidor, Sim, que seja transparente. Isso está em lei. sim. Se não for cumprido a lei, a seguradora que não fizer vai ser punida por isso. Né? Então, o regramento, igual o Mário falou, não é para sair batendo em todo mundo. Não, é para falar, você quer continuar? Quero, tá bom. Então, continua, mas fazendo isso, fazendo assim, que é o certo. Explica para o seu associado, para o seu interessado, aquilo que realmente você é, Exato. o que realmente você tem. Seja claro nos seus documentos, para que ele entenda aquilo que você está ofertando, aquilo que você vai entregar, Até porque, que hoje Alessandro, não tem. eu Pelo acredito menos que na assim, maioria, né? num processo, assim, no pagamento de um prêmio, que seja numa seguradora ou corretora, não tem negociações. Não tem algo que vai ser feito Não ali tem para parcelamento em 36 vezes? fazer isso, né? Não tem na um verdade, jeitinho. e na verdade, o básico é, como o Alessandro falou, tem leis que regulamentam o mercado, tem circulares SUSEP sendo lançadas e publicadas no Diário Oficial todos os dias. E, em resumo, a seguradora ela não pode, por exemplo, negar um risco que não esteja expressamente descrito nas condições gerais, que se acontecer isso eu vou negar. Se esse copo, por exemplo, for aquecido no micro-ondas a X graus, eu não aceito se ele for danificado por conta dessa situação. E hoje, na proteção veicular, muitas vezes a gente não enxerga isso. Talvez não pela própria associação, mas pela falta de conhecimento do segmento. Exato. Porque é um segmento que está sendo construído a várias mãos. A diretoria, por exemplo, pelo menos no meu ponto de vista, ela está ali trabalhando para compor as regras do regulamento, de como que vai funcionar. O Alessandro falou assim, mas não vai ser parcelado em 36 meses? Talvez uma do outro lado da rua fala que será em 24, porque 24 faz mais sentido para o caixa da associação, para a despesa, para o rateio da associação. Se a gente parte, então, para a seguradora, já existe algo definido. Tem que ser dessa forma. E engraçado que, muitas vezes, profissional do mercado de seguros, se ele for atento a isso, de repente ele está entregando uma marca, representando uma seguradora, e ao se deparar com a situação financeira dela, por exemplo, no portal da SUSEP, ele vai identificar que o negócio não está nada legal. Quer dizer, se ele fizer bem o trabalho dele, se ele fizer o dever de casa, de repente ele está entregando uma marca para o cliente dele, que ela já está passando por uma recuperação, por algo muito mais sério, que pode Sem ele acarretar saber. sem ele saber. Que é a função do corretor de Que é seguro a também, função. né? Exatamente. De orientar o associado não só no produto, mas sim na questão da responsabilidade da seguradora, né? Sim. Assim, ó, essa seguradora é legal, ela tá bem, ela tá pagando legal, ela tem os produtos, está fazendo uma entrega legal, tá em conformidade com o marco regulatório lá da SUSEP. Você pode pegar o balanço dela, o DRE, tudo, tá tudo certinho, porque isso pesa também na figura do corretor. Colocar, às vezes, o cliente dele numa seguradora que às vezes está insolvente, que ela já está passando por um risco. E isso remete àqueles, acho que uns episódios para trás que nós tivemos, quando a gente colocou aqui na mesa a questão do corretor de seguro e o consultor de proteção veicular.
que é uma diferença Gritante. gritante, monstruosa. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a responsabilidade civil que esses profissionais têm perante a sociedade, né? Que estudam diariamente, não é, Mário? Porque sai circular da SUSEP, seguradora muda produto, tem que ler condições gerais de seguradora, e cada seguradora tem a sua, né? Tem o seu ramo específico, como que funciona. E aí a gente volta, né, lá no consultor de proteção veicular, que muitas vezes não conhece nem o regulamento da própria associação a qual ele vende, né? Então, é nesse mundo, né, que a regulamentação e a Lei 213 começa a trazer as associações para o mundo profissional, não só regrado, porque a gente conversa com muita gente, né? Todo mundo fala assim, agora eu vou ser regrado, eu vou ter que fazer o que minha mãe manda. Não é isso. Você vai ter que fazer algo profissional, que a sua entrega seja tão profissional quanto o que você tem que fazer, para que você atenda o consumidor da forma que ele tenha que ser atendido, né? Se eu fosse deixar bem claro para esse gestor, esse diretor, seria assim, a sua gestão, o que você faz aí dentro, ela vai ter que ser documentada agora. Sim. Por quê? Principalmente no papel do corretor, né? E eu tô assim, Dilene, tem um negócio totalmente que é de assim, acordo. tem um negócio que é assim, se aquilo que você faz você não pode falar para ninguém, então porque tá errado. Você não devia estar Você não fazendo. devia estar fazendo. E aí, não Né? tem como Sim. o corretor Não é? trabalhar É mais ou É. menos por aí, eu enxergo assim. num cenário que ele não sabe o que está acontecendo. Dilene, eu vejo que esses pontos que o Alessandro trouxe, o Júnior também, que você me perguntou 3 pontos que fariam o setor de associações ser comercializado de forma mais tranquila, através dos corretores de seguros. Eu vejo que a questão do contrato, que o Júnior colocou, a questão dessas garantias, que eu acho que só vai acontecer através da regulamentação e uma fiscalização SUSEP, que é a questão financeira, insolvência. Tá bem ou não tá? Entendeu? Tá expandindo, tá retraindo, qual que é a região, tem condição ou não tem? E esclarecimento, qual é o apetite, entendeu? Então eu vejo que esses pontos trazem tranquilidade para que o corretor de seguro, que é uma peça fundamental em relação a levar contratos, experiência, entendimento do produto pro cliente final, seja capital, interior, em qualquer região, ele tem esse acesso. Agora, clareza, quem oferta é quem está vendendo o produto, entendeu? Nós somos intermediários, entendemos do que a gente está fazendo, estudamos, a gente tem um protocolo interno hoje não, já há um tempo, mas a gente vem desenvolvendo, que é 2 vezes por ano a gente tem que ler condições gerais. Isso não é avisado no site da corretora, atualizamos. Não. A gente tem que estar vendo versões, acompanhando, porque ao trocar, pode trocar uma cláusula ali que deixou de atender um cliente seu, que ele precisa disso. Quero que vocês afirmem diretamente assim, na presença de um presidente de proteção veicular. O corretor de seguro, ele é mais responsável pela entrega do que um consultor? Do que um consultor que é de proteção veicular? Sim. Mas muito, nem se compara. Até você está concordando? Mas é verdade. Gilene, É só a realidade. para você ter uma O ideia, mercado de consultor não foi formado, ninguém se profissionalizou. só para você ter uma ideia, o Mário citou algo importante. Vamos supor, se eu tenho lá um seguro alto por uma companhia seguradora aí, XPTO Seguros, aqui no Brasil. No site dela, por exemplo, ela apenas disponibiliza versão 36, condições gerais de seguro de automóvel, vigentes a partir do dia 10/4, no próximo mês. Versão 37, condições gerais de seguro de automóvel com vigências a partir do dia... Quer dizer, de repente eu chego no final do ano, no mês de dezembro, eu tenho 12 versões
do mesmo produto. 12 versões de um documento de condições gerais para validar o mesmo produto. Do lado de cá eu penso, a seguradora não vai fazer uma atualização simplesmente por fazer. Se ela atualizou, ela mudou alguma coisa. O que ela mudou? O que foi alterado nessa cláusula? Se antes, de repente, ela cobria incêndio, falando do automóvel, agora não cobre. Se antes ela cobria São Paulo, agora não cobre. O que vai modificar? O que modificou? E talvez para o Mário seja ainda algo mais complexo, falando do ramo rural, porque de repente a gente sai daquele universo automotivo, que é o feijão com arroz do corretor de seguros, né? É o básico, e vai de repente para uma linha muito mais complexa, com muito mais informações e que exige ainda mais do profissional, né? Acho que talvez a complexidade do produto você vai quebrando com o tempo, conhecendo, aí você deixa de conhecer tanto talvez o automóvel como você e passa a conhecer mais de máquina, né? Nós temos alguns produtos que nós somos especializados e que a gente estuda para poder fazer essa diferença na entrega, que fecham esse ciclo do produtor rural, máquinas, lavoura, floresta, transporte, armazenamento. Então você passa a ser especialista numa coisa que você entrega para o cliente, entender para atender. Esse é o nosso lema. Agora, atualização é base, tem que ter. Você tem que entender o que você está vendendo. Se um consultor é melhor ou não que um corretor, eu vejo que melhor não é. Eu acho que empata, vai da dedicação do cara em relação ao que ele quer vender, entendeu? Se ele Quis ficar bem na fita, você viu? Se ele é vendedor. Não quer se comprometer. Ele não quer se A comprometer. gente tá tentando, mas... Não quer se comprometer. Ficou em cima do muro aqui mesmo. Mas se ele é vendedor, consultor ou corretor, que seja especialista do que ele está fazendo. Sim. Mas isso Mas eu tô também... entendendo o que o Mário quer dizer. Ele quer dizer assim, se ambos, independente do lado que tá, tem comprometimento, todos vão ter a mesma qualidade se tiver o comprometimento. Da responsabilidade, da entrega. Sim. Mas... Você entende que para ser o consultor, ele até tem que entender e avaliar qual empresa que ele está entrando. Para qualquer emprego, poxa, eu vou entrar numa grande rede ou num mercado de bairro. Sim. Vai do que você espera para sua vida. Exatamente. Entendeu? Do que você quer. E não, às vezes, só pela grande oferta, né? Às vezes recebe uma oferta aí de ganhos expressivos. Que vai ser temporário. Vai ser temporário porque é uma companhia ou uma associação que não tem lastro, não tem condição de manter aquilo por muito tempo. O corretor já tem a capacidade de entender isso. Assim, não, peraí. Tem que trabalhar com uma companhia legal. Não é só porque chega aqui, em vez de 25, vai me dar 50% de comissão e eu vou lá entregar toda a minha carteira para ele, porque eu mal conheço essa seguradora. Ele também vai estudar a seguradora, entender a capacidade técnica, financeira e tudo mais dessa companhia seguradora. O consultor, na sua grande maioria, nós não vamos falar todos, mas na sua grande maioria, às vezes não olha para isso. Olha para aquele ganho imediato que aquela associação está oferecendo para ele ali, mas não analisa a continuidade daquele negócio e nem sabe, por não ter números explícitos, não tem nada divulgado, qual é a saúde financeira daquela associação. Sabe o que eu acho, Alessandro? Que a regulamentação efetivada acontecendo, SUSEP fiscalizando, associações que passou, associações se cadastraram, teve a triagem, ok. Falando assim de corretores e consultores, eu imagino que, agora eu vou falar assim, mão de obra, tá, gente? Mão de obra ali. Eu imagino que vai ter uma queda de consultores, vai ter uma queda, porque aquele consultor que hoje é acostumado a só vender por vender, ainda existem associações que recebem adesão, ainda existe consultor que trabalha ali por quantidade, né? Com o mercado mais profissional, esses consultores, essa penca de consultores vai cair. Eles vão procurar outros setores para eles trabalharem. É o que o Mário falou, depende do que ele quer para a vida dele.
Ou se especializar. Ou se ele se Mas eu especializa, vejo a estuda, minoria indo para esse caminho de se Mas especializar. que é mais até difícil, no né? segmento, até no ramo dos corretores, a gente também enxerga isso. Que vai ter uma queda. Não, que existem também corretores que não se profissionalizam, Ah, que não sim. estuda, que não vai atrás de Onde tem condições. gente. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que talvez não existe o certo ou errado, existe o que ele quer fazer, o que o profissional quer para a vida dele, como o Alessandro falou. Se ele quer crescer no segmento, se ele quer se especializar, se ele vai para o rural, se de repente ele vai se firmar com uma associação que vai se especializar, por exemplo, em caminhões, como a gente estava falando mais cedo aqui antes da conversa. Acho que depende do rumo do profissional. Pode sim ter uma queda, mas aquele que quer realmente crescer no segmento, se profissionalizar, tem caminhos e caminhos para isso. Vocês veem corretores veem, vocês veem ou têm contato ou enxergam sinais de corretores assim que nitidamente nem começou o processo, mas já tem um sinal ali que ele não vai seguir, que as mudanças que podem vir à frente já está fazendo ele querer sair do cenário? Existem consultores nesse momento com essa visão limitada? Consultores de proteção veicular Consultores não, perdão, corretores. que não querem às vezes, Participar. participar de uma associação ou Não, exatamente. Vários, Não, sim, não enxergam vários, a oportunidade no processo. vários, O Júnior vários. mesmo já citou aqui que ele enxerga como uma oportunidade. Esse mercado híbrido, não sei se caberia falar assim, né? Como que tem chegado? A gente falou muito aqui sobre associações, né? O que vocês têm ouvido da maioria dos corretores Antes deles nesse responder, processo? deixa eu falar uma coisa. Claro. Nesse momento agora, é obrigação. Aí eu vou falar como presidente do Movimento Mais Brasil. É uma obrigação nossa conquistar esse mercado. Eles já têm definido o mercado deles. Já tem aí, hoje, 130 seguradoras no mercado atuando, com diversos ramos, diversas formas tecnológicas e tudo mais. O que nós temos que entender é que nós estamos entrando. Então, se eu estou entrando agora no jogo, eu tenho que te conquistar. Gerar confiança. Eu tenho que gerar confiança. Não é só porque nós estamos entrando e nem sabemos ainda como que vai ser essa entrada, porque está sendo construída essas regras, é que nós seremos Abraçados. Que abraçados. bom que vocês pegaram. Não existe isso. Não existe isso. Pelo contrário, né? Olha, me prova quem você é e o que você pode fazer. E o Me Prova não é Eu tipo acho assim, que assim, eu vamos sou... escutar eles, que são os E o Me corretores, né? Prova não é assim, eu sou uma das maiores associações. Tudo bem, que bom que você está aí nesse patamar. Agora me mostra por que você se considera uma das maiores, entendeu? O que Qual o te diferencial, colocou né? nessa grandeza, entendeu? Hum. O que os corretores estão, qual é o burburinho lá no grupo de vocês? Ó. Tem mais visões de oportunidades ou mais visões de não vai dar certo? Eu vou deixar o Mário começar a responder, porque da última vez eu respondi e ele ficou em cima do muro ali, então vou ouvir a versão. Vamos lá. Eu entendo que existem corretores que têm esse bloqueio e que não vão vender, não vão se... Eu acho que essa expressão nem encaixa, se render, mas não é essa não é a questão. E existem grande parte dos corretores que vão se adaptar para poder entregar os contratos que fazem sentido serem entregues. Eu entendo, Gilene, que o mercado segurador no Brasil, ele está passando por um período de amadurecimento. E essa maturidade ainda não chegou, tá? Então a gente está falando de um período de evolução de um mercado que é gigantesco e que não atinge 20% das demandas que o mercado pode consumir. Então vamos lá. Quem entender que existe essa demanda, essa necessidade, que hoje a associação, a cooperativa atende, porque antes a seguradora não atendia. Então quem entender vai vender, vai selecionar, vai vender e vai fazer dinheiro. Agora,
Quem ficar de com birra porque era uma rixa, Porque é porque uma tomava, associação. cara, pois é, mas assim, entenda o seguinte, se o cliente tem a necessidade, não é só o custo, é o que está sendo entregue, é o que o Alessandro falou. Esse, essa prova de que a gente pode vender é a associação que tem que trazer. Exatamente. A gente tem 20 seguradoras No segmento. no segmento cadastrado com vários produtos internos. Por que não mais um, dois, três, com apetites diferentes? Sim. A prova de que pode ser comercializado ou não é inversa, não é do corretor aceitar ou não. Acho que aceitar ou não, o pessoal mais antigo que vai, não mexo com isso. Que também, no meu ponto de vista, assim, é algo temporário, né? Sim, Com o passar dos anos e se consolidando, né, as associações, esse formato mutualista, até esses mais conservadores, vamos dizer assim, eles podem vir. Porque, né, entende que, ó, funcionou. Mas isso não é a médio, é a longo prazo. Né? Por quê? Porque existe um mercado de seguros consolidado, profissional, né, fiscalizado, acompanhado. E quem está entrando agora no mercado de proteção veicular não é assim. Não adianta falar que é porque não é. Porque o cara pode até ser um profissional, trabalhar direitinho, trabalhar certo, mas ele não está acostumado com a realidade do mercado supervisionado. Só aí já muda. O cara pode ter, igual a gente trabalha, a gente faz rateio real, a gente tem todas as nossas atas publicadas em cartório, balanço, balancete, prestação de conta, tudo. Tentamos trabalhar da forma mais transparente e correta possível. Mas, como associação, né, aí eu estou me tirando da minha experiência de seguro, né, pensando só como a associação, o Movimento Mais Brasil, nunca atuou no mercado supervisionado. Agora ela vai passar a atuar no mercado supervisionado. Só aí já é um grande salto, uma grande diferença que vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, e para se adaptar não é fácil, porque toda mudança, né, é difícil, e aí os corretores vão ficar assistindo. Vamos ver como é que se comportam. Como é que eles se comportam Até nesse mesmo mercado. quais se sustentam dentro do processo, né? Exatamente. Eu acho que, colocando fogo no parquinho, eu acho que corretor também é acomodado. Né? O Mário falou talvez os antigos de casa. Passei por uma experiência, por exemplo, no ano passado, em um congresso de corretores no Rio, e eu, particularmente, eu gosto de do que é novo no mercado. Surgiu uma nova seguradora, o que ela tem a entregar? Quais são as condições? O que ela tem a oferecer para os clientes? O que tem de inovador no mercado? E, por exemplo, lá nós tínhamos duas seguradoras que estavam iniciando a operação no ano passado, de 2024, seguradoras voltadas mais para tecnologia, como, por exemplo, não sei se o Mário até tem o cadastro na corretora com a telemetria, onde o cliente faz o seguro do carro dele e conforme a dirigibilidade, se ele tem uma aceleração acima da velocidade da via, se ele tem uma freada brusca, se ele faz curva, se ele usa o celular no trânsito, isso faz com que o seguro dele aumente ou diminua mês a mês, né? E aí, em uma das salas lá de bate-papo, era o lançamento de uma dessas seguradoras. E tínhamos lá a velha guarda do seguro, por assim dizer, né? Tacando o pau na seguradora. Mas como assim? Isso é um absurdo. Então, o meu cliente, ele paga 200 nesse mês, no mês que vem ele pode pagar 300, no outro ele pode pagar 150. Que segurança que eu trago para o cliente? Que segurança que o meu cliente vai ter? Quer dizer, não vou representar seu produto. Não gostei. Estou emburrado e não vou entregar. Então, se estamos falando então da classe dos corretores e ainda nessa classe a gente identifica essa visão, ainda mais quando a gente fala da proteção veicular. Quando a gente fala de um outro segmento que até pouco tempo atrás eram concorrentes, por assim dizer, estavam tirando, roubando o espaço dos corretores. Então, eu particularmente entendo que sim, a gente vai ter muitos corretores que vão se profissionalizar, vão entender melhor o cenário para começar sim uma parceria, mas acredito que terão muitos, inúmeros que não vão, que vão fazer vista grossa, que de repente vai continuar
deturpando o fazia. mercado, falando mal, criticando, mas não porque é ruim, porque não quer fazer diferente. Isso Ou aí porque não sente a segurança que necessária no caberia produto, o né? amadurecimento que o Mário falou, né? Que as corretoras, o mercado ainda está no processo de amadurecimento e esse amadurecimento cabe, desce também para os corretores. Porque, gente, mercado, primeiro, se estagnar, se parar, o mercado morre. Exatamente. Mercado seguro não vai parar. Apesar que as pessoas ainda têm aquela visão, e muito, tá? Que o mercado de seguro convencional, ele é engessado. Todo mundo pensa isso, Uhum. que é engessado. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm um modelo que, a seguradora só entra assim, só é veículo assim, Uhum. o meu perfil tem que ser assim. Tem gente ainda com essa visão, Alessandro. Apesar que com contato aqui com o Júnior, eu tenho entendido que existe aí uma flexibilização no processo da contratação. Sim. Corretoras, seguradoras estão aí atendendo um público que exige uma inovação, exige um processo mais simplificado, né? Mas tem Sim. muita gente que ainda olha para o seguro convencional com olhos de lá é engessado. Lá o processo não amadurece. Com certeza. Lá vai permanecer assim, lá não vai ter essa inovação que você foi lá participar. Sim. E se o cliente de cá enxerga isso, tem corretores que enxergam também, que tem que ser aquele modelo, não mexe não. Tá Sim, com bom. certeza, com certeza. E a telemetria é um exemplo disso. Se eu tenho, por exemplo, um risco mais agravado nos condutores entre 18 e 25 anos no seguro de automóvel. Uhum. O que a seguradora diz? Historicamente, eu tenho um risco maior nessa faixa etária, porque tem maiores chances de repente, andar acima da velocidade, fora de horário comercial, enfim. Final de semana, Final balada. de semana, balada, Uhum. talvez embriagado e tudo mais. E a telemetria diz o seguinte: ok, é uma classe mais agravada, é uma faixa etária mais agravada, mas eu vou instalar um aplicativo no seu celular e eu vou cobrar o preço no seu seguro não pela sua idade, não pelo senso Mas comum, pelo seu mas pelo comportamento. seu comportamento. Se você está no senso comum, se você tem 18 anos, se você é recém-habilitado, se o seu carro tem passagem por leilão, pouco importa para mim. Eu vou cobrar com base no seu uso. Então, se você dirige bem, se você anda dentro do horário comercial, não tem por que eu te taxar de risco. de risco agravado, sendo que não tem nada a ver. Você não é esse risco todo. Você não é esse risco todo. Então, eu enxergo isso como uma oportunidade mesmo. Por isso que eu falei, eu sou totalmente adepto às tecnologias e às novidades do segmento, porque faz com que eu entregue, de repente, algo personalizado para o cliente. Algo que faz sentido para a realidade daquele cliente e não algo generalizado que vai taxá-lo, de repente, de risco mais agravado. Vocês acham que pode chegar numa situação assim, por exemplo, eu represento essa corretora, né? Tenho ali um contrato de trabalho com ela, que seja, e a própria corretora vai barrar que eu entre nesse mercado híbrido. Existe isso? Por exemplo, trabalho para essa corretora aqui e a própria não está aberta Uhum. a esse mercado híbrido, do consultor representar, oferecer um produto de associação. Pode acontecer, agora não estou falando nem de corretores, estou falando, pode acontecer de uma empresa, a própria corretora não está aberta a isso e querendo ou não, acaba levando esse posicionamento para os corretores que estão com ela? Você fala influenciando? Isso. Dos vendedores que prestam serviço Uhum. para ela, que trabalham com ela. Sim. Eu acredito que sim. Quase Que fazer pode assim, não, acontecer, olha sim. só, você vende o meu produto, você vende a minha posse, você vende aqui, atende a minha carteira, não quero você envolvido com o Movimento Mais Brasil. Eu acho que isso existe já Isso hoje. existe. Já hoje. Tem. Porque assim, na corretora você tem o corretor, você tem os produtores, aqueles profissionais que produzem para aquela corretora. Tem corretora que não aceita, que fala, olha, não quero que você produza lá Você proteção veicular, não. atrapalha o crescimento, não sei. Mas é o que o Mário falou, ser muito conservador, né? E não acreditar na possibilidade de um mercado novo, de um mercado que vai acontecer. Rápido? Não, mas vai acontecer. Mas hoje é aquele corretor que fala assim, não, você trabalha aqui para mim, mas é nessas seguradoras aqui. Essas aqui eu não Você acha aceito, que não. pode Nessa ser? associação aqui eu não aceito, não. Você acha que pode ter envolvimento também de um comportamento de tentar ser um entrave, tentar, assim, de alguma maneira interferir no crescimento que as associações podem ter agora? Eu
tô lá vendo ali as minhas apostas, meu seguro, né? E eu sei que abrindo, né, me abrindo para aceitar essa realidade da regulamentação, eu tô dando força para as associações. Não, eu acho que não. 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 Não, eu acho que a questão é realmente de confiança, de credibilidade. É o que eu falei mais cedo. É a associação que tem que conquistar os corretores. Não é só chegar assim, ô corretor, vende aí agora para a associação. Não é assim que vai funcionar. A associação ela vai ter que mostrar que tem estrutura, que tem governança, que sabe gerenciar risco, que tem os controles necessários da operação para dar segurança financeira e jurídica para aquela pessoa que ele está indicando para ser associado. Então, não é a postura do corretor que vai barrar o crescimento da associação. É a postura da associação que vai barrar o seu próprio crescimento. Que é a realidade hoje. Por isso que está sendo necessária a regulamentação. Existe a necessidade de regular para que possa estar sendo comercializado de forma correta. Se tem gente que não está cumprindo o que fala, a gente precisa botar uma regra aqui básica para que aconteça de forma correta. A segurança jurídica faz todo sentido. A aceleração da automação, a celeridade da automação, da tecnologia que está sendo aplicada, não é só para a seguradora. A associação também pode. Por quê? Aplicativo, telemetria, sim. Entendeu? Agora, o corretor só vai vender se tiver registrado na SUSEP, aí é uma opção da corretora. Ele vai e escolhe o que ele quer comercializar, e se isso soa bem para ele, está vinculado ou não, aí é um problema dele com os funcionários, os colaboradores dele. Agora, o que a gente precisa entender é que houve e se existe a necessidade de convencer corretores para que eles vendam a associação, o produto da associação, existiu a associação que fez errado, que criou a questão do que você comentou antes, da reputação errada, não está entregando. Os caras cobram mais barato, mas não entregam. Os caras... né? Vocês acham que ficou essa ferida no coração do corretor que, poxa, tô aqui fazendo certo, oferecendo esse produto, aí vem o danado do consultor lá, num dia o cara fecha 10 filiações, tá rachando de ganhar dinheiro. Por quê? Ele não tem ninguém que regre ele, não tem ninguém que fiscalize ele só tá no louco lá vendendo, eu aqui debaixo de uma fiscalização contido, né? E esse danado, esse consultor aí fazendo, sabe lá o que Deus sabe, infringindo não sei lá o que, né? Você acha que tem essa coisinha no coração? Ficou? Não de vocês, eu tenho certeza que não é de vocês. Mas essa não. dor de cotovelo é da seguradora. Sério? É porque, na verdade, se o corretor, se o profissional, se o vendedor, o corretor, enfim, se o profissional do mercado de seguros, se lá atrás, antes mesmo de surgir regulamentação, lei e tudo mais, se ele já buscou uma parceria com uma associação para atender o público que a seguradora que ele representava não atendia, acho que não tem por que ter essa dor de cotovelo. Ele não tinha produto para entregar. O próprio Mário falou no início da nossa conversa, não, essa parceria com o movimento vem lá de trás. Hoje eu estou aqui com vocês, participando do podcast, mas vem lá de trás. Quer dizer, lá atrás eu já identifiquei essa oportunidade. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o profissionalismo, com o profissional, do que com o mercado. Acho que com relação ao mercado, no meu ponto de vista, eu acho que não tem relação. E aí responde a outra pergunta que você fez. Em relação, por exemplo, do Mário conosco. Não foi do dia para a noite, né? A gente foi se conhecendo, o Mário foi conhecendo o nosso jeito de trabalho, como que nós somos, como nós trabalhamos, né? Para aí sim iniciar uma parceria. Não foi do dia para a noite. Então, isso vai acontecer no mercado regulado. Você teve que ir conquistando. Sim, mostrando para ele como é que é a nossa entrega, como é que é a nossa forma de trabalho,
né, da seriedade que a gente tem no processo. E é importante ressaltar que você não está falando, mostrando numa conversa, não. Tá aqui as minhas informações, estão aqui os meus Sim, dados. papel, dados, Sim. informações. E outra. Aí o corretor, a questão do corretor com a associação às vezes, tem uma raiva do corretor com a associação, porque não pelo produto, porque o produto que o corretor não tem é a seguradora que não dá. Então, não é a questão do corretor. Mas eu acho que, assim, a mágoa do corretor é do cara vender um produto não licenciado. É a mesma coisa do camelódromo lá. Vendeu pirata. O cara monta a loja, paga imposto, paga, né, funcionário, água, luz, telefone, aluguel, vende lá o produto a 20 e na mesma esquina da loja dele tem um camelódromo, tem um cara ali que não paga nada disso, vende a 10 o mesmo produto e racha de vender. E não paga nada. Acho que esse que foi o ponto principal desse problema entre associações e corretores. Por quê? Porque a associação, ela se assemelhou a uma seguradora com um produto semelhante do que o corretor vende, mas sem ter essa fiscalização, sem ter esse custo que o corretor tem. Usando os benefícios da própria lei, né? Exatamente. Né? Então, mas por quê? Porque o discurso da maioria das associações se assemelhou à venda de seguro. Porque se tivesse caminhado, as associações tivessem caminhado como associações mesmo, deixando claro que são associações civis, socorro mútuo, que divide despesa, que faz rateio, né? E não se assemelhar tanto ao mercado de seguros, isso nós não estaríamos nem conversando aqui hoje sobre isso. Em regra, a SUSEP não podia nem se manifestar. Entendeu? Mas por que aconteceu isso? É porque elas viram uma forma fácil de vender para um produto já consolidado, que é o seguro, mais rentável, porque não tem fiscalização, não paga o que o corretor paga. Esse foi o grande erro. Porque se todos tivessem se mantido como associação, eu divido despesa, eu faço rateio, né? Você tem que se associar, entender toda a sistemática do associativismo e seguir nessa linha. Não teria por que ter regramento, não teria por que estar na SUSEP, não teria por que ter nada disso. São mercados totalmente distintos. Mas a partir do momento que começou a invadir, né, para sair das 4 linhas ali, né, e jogar de uma forma irregular, aí a SUSEP teve que, junto com o governo, peraí, vamos ter que colocar um jeito nesse negócio aí, porque assim não pode. Né? Então, eu acho que é muito por isso. Então, o problema não é o corretor. Vou falar uma coisa aqui que eu vou dar um tiro no pé, mas vou falar. Deixa eu gravar. Ah, não, já vai ficar gravado. Fala que eu vou fazer um recorte depois. O problema disso tudo que está acontecendo não são as seguradoras nem os corretores. O problema disso tudo que está acontecendo são as associações. Elas criaram esse próprio problema. Elas criaram essa dificuldade toda. Por quê? Porque tentaram usar de um segmento consolidado, profissional, que as pessoas precisam, que são carentes, né? Que é a questão do seguro, seja ele de auto, residencial, agrícola, de garantia, fiança, o que for. Existe a carência no país, né, sobre isso. Então, o que as associações viram no segmento de automóvel? Uma brecha. Por aí. Eu vou vender algo que o cara ali vende, mas muito mais fácil, mais simples, sem prestar conta a ninguém, e vou ganhar mais dinheiro com isso. E o consumidor vai falar assim, é um seguro? É um seguro. É tipo um ou seguro. então não vai falar a que é um mesma seguro, coisa. é a mesma coisa, É a mesma Você nem vai coisa. perceber a diferença. É igual. Só que é mais fácil, viu? É mais barato, paga de uma forma Ninguém mais vai tranquila. consultar se você está devendo, Serasa, seu CPF Então, está tudo ok. Os corretores de seguro não tem culpa disso. Se tem alguém que se culpar nisso, são as próprias associações. Né? E principalmente aquelas que fizeram um estrago danado no mercado aí. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que tiveram associações que deixaram um rastro de prejuízo. Mas por quê? Quem estava fiscalizando? Quem estava acompanhando o andamento daquela associação? Ninguém. Entendeu? Alessandro, a gente não envolveu o Movimento Mais Brasil, mas me veio uma questão aqui agora.
Você, como presidente do Movimento Mais Brasil, você chegou a se espelhar em algum processo de como é na seguradora para fazer gestão do Movimento Mais Brasil, já sabendo que é daquela forma que deve ser? Mas você fala agora ou para frente? Em algum momento você pensou assim: eu estou na presidência do Movimento Mais Brasil, vou gerir essa associação. Tem um grupo de associados que me colocaram aqui e eu preciso gerir essa associação. Há outras associações lá fazem dessa forma, mas eu sei que se houvesse um mercado regrado e fiscalizado, Uhum. essa atitude não passaria. Eu já sei que esse modelo aqui, que cabe na associação, é o modelo ideal. Então, a gente sempre administrou os nossos, assim, a questão não o benefício para o associado. Aí sempre foi em cima do associativismo, do mutualismo, a divisão de despesas, isso foi normal. Agora, os processos internos do Movimento Mais Brasil sempre foram tratados ou criados muito próximos a processos de seguradora. Para quê? Pensando nesse momento que chegou agora. Né? Por quê? Você não estava de bobeira 10 anos atrás, né? Mas é aquele negócio, né? Todo mundo falava assim, nunca vai ter o regramento. E a gente sempre falava, vai sim. Um dia chega. Esse mercado não vai continuar desse jeito. Né? É lento, muitas vezes as respostas que a gente quer do governo, das nossas autoridades, ela é mais lenta. Mas vai chegar. Então vamos trabalhar em cima disso, porque a hora que chegar lá, a nossa transição vai ser mais suave. Vai ser mais fácil. Né? Apesar de ser mais difícil, ser menos rentável, né? Mas vai ser mais fácil o pulo ali, né? Aquela transição que você tem que fazer da forma de gestão, a forma que você trata os seus processos. Então isso aí a gente sempre trouxe. Né? Tem um ponto que a gente não falou aqui, que o consumidor que está no mercado de seguro convencional, ele, vou falar essa palavra, mas assim, ele é mais consciente dos seus deveres e obrigações dentro de uma apólice de seguro, certo? Ele sabe claramente, eu tenho esse direito, eu tenho esse dever. E quando ele busca alguma situação ali dentro daquela apólice, ele é atendido dentro daquela apólice, certo? Vocês me corrijam aqui qualquer situação, tá bom? Então, esse consumidor que ele consome o produto de uma seguradora, de uma corretora, ele é mais consciente e educado dentro do processo. O consumidor da proteção veicular, eu entendo que ele vai ter que passar por um processo de conscientização, educação. Pode falar? Educação do que de como deve ser feito, qual é o que ele tem como benefício, direito, serviço e o que ele tem que cumprir. Por quê? Hoje, um consumidor de proteção veicular pode estar numa associação que, em uma conversa ali com o diretor, com alguém, ele consiga mudar algo que está no regulamento, coisa que não aconteceria com o cliente de seguro, certo? Então, esse consumidor, esse associado, ele vai passar também por um período de educação que agora não tem uma conversa, não tem um diretor, não tem um coordenador que vai lá e simplesmente deixa de cumprir aquela cláusula no regulamento. É o que é e tem que acontecer. Não existe isso. O Mário, com 25 anos de experiência, ele não consegue mudar uma condição geral de uma seguradora. É muito difícil. Vocês acham que isso vai causar aí... O Júnior, também atuante já há anos no mercado seguro, não consegue. Por quê? Porque é uma regra estipulada por um órgão regulador, por uma companhia seguradora que atende a todos. Não é questão, por causa de eu vou mudar uma regra. Até mesmo porque atrás dessa regra tem a solvência da seguradora, tem a questão financeira, tem todas as situações que protegem os próprios consumidores de não ter um produto, de não ter um problema, de às vezes não conseguir ter a entrega do produto para ele. Né? Então, assim, diferente do que acontece na associação, eu entendi onde você quer chegar. Muitas vezes, o presidente de uma associação levanta de manhã e fala assim, muda isso aqui no regulamento. Ou então, não comunica ninguém, não avisa ninguém está sabendo.
É o que eles acabaram de falar agora. Eles têm que estudar, muda lá, vem lá o aviso, ó, teve uma alteração, né? A seguradora faz lá com muito estudo, muito profissionalismo, pedindo autorização para a SUSEP, muda um produto, cria um produto, faz uma alteração no produto, consegue a aprovação dela, tem que informar a rede, né? A rede passa a ter essa informação, o corretor precisa estudar isso, porque muitas vezes ele tem um segurado que aquele produto até aquele momento o atendia. Com essa mudança, já não serve mais para aquele segurado. Eu já tenho que entrar em contato com aquele segurado e falar, ó, teve uma mudança aqui na companhia seguradora, você não pode ficar mais com essa pólice, a gente tem que alterar, ou tem que fazer uma alteração na pólice, tem que alterar às vezes de seguradora. Levar ele para uma outra seguradora que atenda aquela necessidade que saiu daquele contrato. Na associação, infelizmente, isso não existe. Diferente da associação, que muitas vezes o presidente, como o Alessandro falou, acorda de manhã, vamos mudar isso. Eu acho Tô que no deixando de seguro, ganhar dinheiro, vamos mudar isso aqui. eu acho que Tô no brincando, mercado segurador gente. como um todo, existiram sim diversas mudanças no segmento. O Mário tem mais de 25 anos. Eu, com os meus anos, eu lembro que antigamente, assim, lá atrás, quando eu comecei a transmitir, por exemplo, uma proposta na Bradesco, tinha um disquetezinho que você inseria no PC para atualizar o kit, que eram as tarifas ali do seguro alto. O Alessandro sabe muito bem como é isso. Mas eu acho que o mercado ele foi se modificando com o feedback do cliente, com o feedback dos profissionais. Acho que foi assim, foi meio que se adequando com o passar dos anos. Antes, por exemplo, não tinha seguro para placa solar, hoje tem. Antes, por exemplo, placa solar não era nem conhecida na seguradora, hoje tem assistência de seguro residencial que cobre limpeza de placa solar. Antes não fazia seguro para carro elétrico, hoje faz. Então eu acho que o próprio mercado ele vai meio que se forçando, meio que tentando se adequar, mas de uma forma muito diferente do que na proteção veicular. Porque aí, cada mudança, eu preciso pedir benção para quem manda, que é a SUSEP. Então eu tenho que ir lá, eu como seguradora, quero adequar meu produto, quero fazer assim, assim, dessa forma, e você precisa ser autorizado. O Mário Né? pode falar um pouco. O principal ramo dele, que é o agro, imagine as transformações que esse segmento passa com questão climática, mudança de governo e tudo mais. De um modo geral, eu vejo assim, aquele amadurecimento que o mercado de seguro no Brasil estava passando, esse momento, nós temos a maioria dos contratos de seguro, eles têm são espelhados ou na Europa ou em mercados externos. E nem sempre funcionam muito bem aqui. Então eles É vão. outro público, né? Outra cultura. É outra cultura, é outra realidade. Como o Sim. Alessandro falou, por exemplo, o seguro agrícola, o Brasil a gente tem o continente inteiro aqui, enquanto tá colhendo soja no Maranhão, tá colhendo milho, tá plantando milho no Mato Grosso, tá colhendo milho no Mato Grosso. Enquanto tá chovendo no Rio Grande do Sul, nós temos com seca no Nordeste. Então, a variação é muito grande. E a adaptação dos contratos, elas precisam ser feitas. Porque, no meu ver, o que vai acontecer? Ao meu ver, o que vai acontecer? A regulamentação da associação nada mais é do que o protocolo do processo, produto, SUSEP, do que eu vou garantir e o que eu vou deixar de garantir. No nosso meio do agronegócio, a gente vem passando por uma fase de adaptação de tipos de produtos que é ano a ano. Como o Alessandro falou, a gente sofreu uma alteração de governo, por exemplo. Deixa de ter benefícios. Talvez o governo não tenha tanta semelhança ao ramo. Não politizando o assunto, mas o agronegócio, de um modo geral, é muito pujante, mas a tecnologia ela é extremamente forte no agronegócio. Antigamente não tinha cobertura para
GPS, antenas. Houve uma adaptação para atender o cliente, a necessidade. A necessidade do E cliente. quem não se adaptou tá ficando para trás. É o que a gente falou da tecnologia aplicada. No agronegócio, a gente tem, por exemplo, tem caminhonete dentro da zona urbana que tem o seguro, ok. Se você chega com a caminhonete com rastreador ou não, em algumas regiões do Mato Grosso, do Tocantins, não pega nem telefone, vai pegar rastreador. Entendeu? Hoje já temos a tecnologia, né, de rastreamento via satélite, que traz muita segurança, mas ainda não é solução. Então é mais uma adaptação que vai sofrer. Eu vejo que, de um modo geral, a regulamentação vai trazer isso. E essa regulamentação de produto, de contrato, condições gerais, como o Júnior citou, o que eu aceito de risco e quanto que eu cobro e o que eu vou entregar, é a próxima etapa dessa história. Porque é a próxima etapa que a associação vai passar. Depois volta-se a entrega, que é a parte do corretor, que está ali direto com o produtor, no nosso caso, mas com o consumidor final. Então a próxima etapa é essa. E, resumindo, esclarecimento. Sim. O que você está levando, o que você está entregando. Transparência. Transparência É no isso. processo. É o que falta. Exatamente. Ou do consultor ou do corretor. O que falta hoje é esclarecimento, transparência. O que você está levando? Até mesmo porque, assim, olha só, o corretor de seguros, ele vai ter uma situação que a gente acredita, não tem nada definido, não tem nada assim, no papel, né? Mas que a gente entende e pelas conversas é que vai continuar o rateio na associação, ok? E quando chegar lá na indenização total para o associado? Sendo que a associação tem que fazer o rateio. A seguradora hoje, por força de lei, ela tem que indenizar o segurado em 30 dias. Perca total. A associação, se vai ser mantido o rateio, ela vai conseguir indenizar o associado em 30 dias? Não tem tempo de Algumas fazer não. nenhum rateio? Não tem tempo nem de fazer rateio. Não dá. Entendeu? Ela vai ter que fazer o rateio, ela tem que apurar, ela precisa ali de um prazo de 30 dias para apurar o rateio, fazer um fechamento, fazer o cálculo do rateio, prestar conta para a SUSEP sobre o seu rateio que está feito, o que ela vai mandar de rateio para os associados, né? Então ela vai ter que fazer isso. Aí ela tem que mandar para os associados a cobrança, né? Receber esse dinheiro e aí liquidar essa indenização. Então, bem simplório falando, pelo menos 60 dias, no mínimo, para isso acontecer. O corretor, ele vai olhar e vai falar assim, não, para o meu cliente eu quero que a entrega seja em 30 dias. Então, se eu quero que, ou esse perfil de cliente que eu tenho, ou para esse perfil de cliente que eu estou oferecendo um seguro de auto, a entrega tem que ser em 30 dias. Então, tem que ir para uma seguradora. Porque a associação ela não consegue cumprir esse prazo, o prazo dela é mínimo de 60, talvez 90. Entendeu? Então, essas diferenças vão existir. E aí que a figura do corretor entra em ação para levar o melhor para o cliente dele. Então, assim, não é... Por isso que eu volto a falar. Não é uma tarefa do corretor entender que pode vender proteção e querer vender proteção. Não. A tarefa é mais árdua para o lado da associação. Ó, Mário, vou entregar só 60 dias, mas eu vou entregar com qualidade, eu vou entregar certinho, né? Esse é um perfil de cliente que você está trazendo, que entende que 60 dias para ele faz sentido e está legal, então vamos fazer dessa forma. Mas aquele cliente seu que não entende, para ele não faz sentido esperar 60 dias, eu não vou poder atender. Porque eu não tenho como cumprir isso. Você vai ter que, o corretor ele vai ter que Buscar outra opção. Buscar outra opção nessa cartela de opções que ele tem. Então, é bem por aí. Hoje é muito mais a associação, a hora que tiver com todas as regras postas, né? Como deve trabalhar, é ela
saber trabalhar e convencê-los a vender aquilo que nós temos para entregar, que não vai ser igual à seguradora. Já que se o ponto crítico aí é o rateio, não há como indenizar antes. E entra naquele ponto que você colocou aqui, que não vai reinventar a roda. E também não vai se reinventar a roda do que é uma associação. A associação faz rateio. Isso. Isso espera-se que não vai ser espera-se que não vai ser alterado. Isso, o Porque senão projeto foi feito em perde cima disso, a de manter, configuração. de manter o rateio por conta dessa diferença. A associação mutualista pratica rateio. Sim. Seguradora SA assume risco e indeniza em 30 dias. Ela cobra e ela está dentro da regulamentação com prazos pré-estipulados que estão claros no mercado. A associação muda. Aí vai do interesse do cliente e do esclarecimento que você leva para ele entender o que ele quer. Isso. Se é mais caro, mais barato, se é azul ou branco, não é o caso. É a gestão de risco, de entender para atender. Quando a gente criou esse lema nosso interno, foi gestão de risco. Entender para atender. O que você vai entregar? Entendeu? Então o problema não é a rixazinha do corretor com a associação. A partir do momento que a gente entendeu que existe um grande mercado, se a gente estava perdendo para a associação, opa, procura esse pessoal, vê quem que está andando correto, traz aqui, vamos conversar, vamos entender quem é e vamos deixar de perder, Vamos entrar no vamos jogada. entregar. E participar ali, né? Participar de todo o processo e entregando algo pro cliente. Exatamente. Agora, a gente isso não. Pô, evolução é diária, você tem que estar se adaptando, entendeu? E o corretor vai chegar e vai olhar para aquela associação. Tá bom, quem é essa associação? Vai querer saber números, como ele sabe hoje das seguradoras. Ele vai querer saber números, quem é o presidente, qual o número daquela associação, o que ela entrega, se ela está solvente, todas as informações. Então, reforçando o que o Mário falou, é a transparência do processo que vai fazer uma grande diferença para quem quer. Para quem quer continuar, vai ter que se profissionalizar para isso. E responsável por tudo isso, a nossa famosa regulamentação. Mas é bom por quê? Porque isso traz a discussão, traz à luz uma série de situações que são escondidas, né? Que ficam meio que assim, fora dos nossos olhos, dos nossos radares. E a gente, eles que são corretores, e eu que vim do mercado seguro, o que a gente quer é isso, né? A gente não, o que eu sempre falo, o que eu torço para que não aconteça, é para que não inviabilize o processo da associação. Porque aí não faz sentido você regular algo para ela deixar de existir, né? Tem que ser algo que seja possível, adequado, mas não fácil, que a gente sabe que não vai ser, mas que seja adequado para o setor da forma correta, como uma associação, e que tenha capilaridade, que aí a gente consegue atender com mais abrangência do que uma seguradora. Às vezes uma seguradora ela se restringe no atendimento. A associação, se tiverem muitas associações, olha que legal. Associação que atende aqui a região de Goiânia. O associado vem aqui, senta e conversa com o presidente, discute uma situação com o diretor, resolve um problema. Numa seguradora hoje já é mais, principalmente as grandes seguradoras, é mais difícil esse contato. Outro comportamento que vai ter que entrar aí. Porque é outro mercado também, entendeu? Agora, na associação, você consegue ter esse contato próximo com os dirigentes para resolver um problema, né? Então, e o projeto, né, todo o escopo do projeto foi desenhado para que continue assim, continue desse jeito, fazendo rateio, sendo diferente da seguradora, mas tendo essa proximidade, trabalhando mesmo o associativismo. Então, a gente torce para que continue. Ótimo. Pessoal, que papo interessante. Hoje eu posso falar assim, um papo de adultos também, né? Porque a gente precisa levar a regulamentação não com especulações. Tenho visto muito no Instagram, gente que eu nem conhecia, nunca vi no cenário falando sobre regulamentação, né? Muitos oportunistas, tem que tomar cuidado, né, desse momento. E o que nós estamos propondo aqui é esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa.
aquela conversa onde se fala quais são as próprias expectativas, né? E o que está se vendo acontecer. O que está acontecendo no meio dos corretores, o que a associação lá está achando, o presidente falando mal dos consultores. Tá tudo certo. Tá falando mal, criticando, né? São críticas Pontuando, construtivas. tá pontuando. Então, esse papo se faz muito necessário para isso. A regulamentação, já falei aqui várias vezes e vou insistir nessa fala. Mal começou. E aí vai ter ainda muito assunto para acontecer e muitos assuntos pós-regulamentação também. Aquela adaptação, aquele amadurecimento que o mercado, os dois lados ainda vão passar, né? Já sentindo o que é real, não especulando o que poderá vir a acontecer, né? Tem muito material pela frente. Exatamente. Júnior, me fala resumidamente assim, tá? Da melhor forma que você conseguiu, o que você, como corretor hoje, espera da regulamentação? Novas possibilidades, novos mercados, novas formas de continuar atendendo o nosso público, nosso cliente. Novas formas de conseguir continuar protegendo a vida financeira e patrimonial dos nossos clientes. Só isso. E você, Mário? De uma maneira assim, simples para a gente, o que você espera da regulamentação? Eu vejo que a regulamentação trará equilíbrio. Ótima colocação. Equilíbrio e maturidade para o mercado. Um jogo justo, acho que o Alessandro já falou isso aqui. Exatamente. A segurança jurídica que o cliente precisa, que o mercado precisa, para estar evoluindo como já estamos vendo. Concordo com você. E você, Alessandro? Agora eu vou te fazer uma pergunta como, do outro lado, como uma pessoa que também está no cenário de mercado de seguro. O que você espera da regulamentação? O que eu sempre falei aqui, regras e que o jogo seja justo para todos, né? Que a regra seja igual para todas as associações, o que hoje não é. Cada uma trabalha de um jeito. Quem trabalha errado geralmente ganha mais dinheiro, né? E isso é ruim. Não, ganhar dinheiro é ruim? Não, ganhar dinheiro não é ruim. O ruim é que esse tipo de profissional não está beneficiando o associado e o consumidor. Está beneficiando só a si mesmo. Muitas vezes prejudicando aquele associado, aquele consumidor. Então, quando a regra é igual para todo mundo, e ela não adianta ter a regra e não colocá-la em jogo, né? Colocá-la em jogo, ter alguém que vai cobrar isso, eu acho que vai facilitar muito o nosso trabalho. Concordo com você também. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Foi longo, hein? Foi ótimo, uma conversa pra gente grande. E o que você espera? O que eu espero? Eu espero Sim. muitos assuntos, Júnior. Espero render. Eu tô nas minhas contas aqui. Esses dias, inclusive, veio uma pergunta de uma pessoa que colabora aqui comigo, né, na produção, na montagem. Quantos episódios a regulamentação vai render? Muitos. Vai demorar muito tempo. Né? E ele falou assim, você acha que uns 10 episódios, 10 episódios para começar a falar da regulamentação? É muito assunto, né? Após o fim do cadastramento das associações agora em julho, aí que vai começar os assuntos. Aí que o trem vai acontecer. E eu espero vocês para falar o que está acontecendo. Estamos você aqui. Nas duas figuras, né? Híbrido aí, mercado de seguros, proteção veicular. Mário, foi uma honra ter você aqui contribuindo com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter trago sua opinião, seu ponto de vista, tanto o Mário quanto alguém que está como um profissional na área. Agradeço muito a sua participação aqui hoje. A porta está aberta para retorno, tá bom? Ficou sabendo de alguma novidade ou até mesmo da sua própria atuação mais específica, venha, vamos conversar, tá bom? Sempre bem-vindos aqui comigo. Ok, obrigado, Irlene, obrigado, Alessandro, obrigado, Júnior. A gente também está à disposição e espero poder participar novamente, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Ótimo, venha tomar um café. Júnior, eu não vou te agradecer por estar aqui, vou falar que na próxima você tem que estar aqui. Ok, combinadíssimo. Bem, chegamos ao fim. Agradeço muito a você que parou aí para nos assistir, nos acompanhar.
Falei no começo e vou falar no final, você já é de casa. Só que antes que esse vídeo acabe, curta ele, comente o que você achou, o que você está achando da regulamentação, o que você está achando desse processo inteiro. Corretores, estou sentindo falta de vocês. Comentem, tragam o que vocês estão visualizando nesse cenário para a gente debater e discutir aqui de uma maneira adulta, de uma maneira saudável, com opiniões diferentes e todas respeitadas aqui nesse espaço, certo? Isso aí. Obrigada, até a próxima, fiquem bem.